Hello students, olá alunos, tudo bem com vocês? My name is Camila, meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos estudar sobre a origem da língua inglesa. Vamos aqui comigo. Nós vamos entender na aula de hoje quais foram os motivos que levaram nós a conhecermos a língua que nós estamos estudando hoje, no caso, a língua inglesa. Tudo bem? Vamos começar falando sobre uma região da França que foi habitada por pessoas que falavam diversas línguas. Nesse caso, essa região se chamava Bretagne. Nesse caso, vocês podem observar que ela ficava ali no litoral da França e muito próxima também a países que nós conhecemos hoje, como a Inglaterra e a Irlanda, enfim, esses países no caso, ficavam muito próximos e possuíam pessoas que falavam essas diversas línguas. Quem eram essas pessoas? Como vocês podem observar, eram diferentes povos que ocupavam a região da Bretanha. No ano 700 a.C., eles eram chamados de celtas e anos depois, essa região da Bretanha era ocupada pelos romanos. Já na Baixa Idade Média, nós temos a presença dos saxões. Como vocês podem observar, essas pessoas andavam sempre com armaduras, com vários tipos de lanças, algo relacionado à guerra. E era exatamente por isso que as pessoas acabavam se vestindo dessa forma. Por quê? Elas procuravam um lugar para sobreviver, no caso, um lugar para poder morar, então eles viviam em constante guerra com as pessoas que eles encontravam pelo caminho. Nesse caso, nós temos os celtas, que guerreavam frequentemente com romanos, com outras nacionalidades, e muitas vezes essas pessoas não tinham uma língua definida. Então, você pode observar aí que levou muito tempo, tanto para essa peregrinação, quanto para poder ocupar um espaço propriamente dito. Então, nesse caso, nós tínhamos os celtas e os saxões. Tudo bem? Em relação à língua inglesa, nós também devemos falar sobre o latim. Naquela época, o latim era tido como a língua mais culta existente no momento ali pela Europa. No caso, ela era a língua utilizada nas missas, nos documentos oficiais, na literatura e na ciência. Então, o latim era a língua mais bem vista pela sociedade. Enquanto as demais línguas, como por exemplo, essas que eram faladas pelos saxões, pelos celtas, não eram tão prestigiadas na sociedade. Tudo bem? Nós temos aqui as demais línguas, como eu falei para vocês, que eram faladas no dia a dia da sociedade, não eram consideradas nobres, porém a maioria da sociedade falava. Inclusive também as pessoas que moravam ali naquela região, né, da França, na Inglaterra, e eles falavam esses idiomas que eram outras línguas bem mais diferentes. Em contrapartida, é necessário falar também da língua asiática, né, daquela região da Ásia. O mandarim, falado pelos chineses, era tido como uma língua superior, enquanto, por exemplo, o coreano não era tido como uma língua de prestígio. Porém, a maioria das pessoas que falavam coreano acabavam se comunicando nessa língua, enquanto o mandarim era tido como uma das línguas mais privilegiadas, mais valorizadas pela sociedade naquele momento. Então, você pode perceber que o mandarim era muito mais valorizado pelos chineses e pelas pessoas naquela época, enquanto na Europa o latim ele era bem mais visto, mais valorizado, tudo bem? Até porque naquele momento várias línguas eram faladas no mundo inteiro, então cada região possuía a sua língua de prestígio. Vamos continuando. Falando agora sobre a dinastia Tudor, que foi um momento, na verdade, da história, que também contribuiu para o fortalecimento da língua inglesa. O que é que foi a dinastia Tudor?
nós temos aqui o fim da Guerra das Rosas e também o Estado Nacional Inglês e que a língua se fortaleceram. É necessário falar sobre a Guerra das Rosas porque foi uma espécie de guerra entre duas casas principais na Inglaterra, os York e os Lancaster. Eles disputavam o reino da Inglaterra, então eles passaram muitos anos guerreando mesmo na própria sociedade e a partir do momento em que eles decidem finalizar essa guerra, um membro da casa York e um membro da casa Lancaster acabam se casando. Então, com isso, o reino é unificado, inclusive a Guerra das Rosas é em relação a isso, porque cada rosa possuía o símbolo em uma casa. No final, elas se uniram. Então, com essa união, a língua inglesa acaba se unificando e se tornando mais forte também nesse momento. E o nome dinastia Tudor é exatamente relacionado a isso, porque uma pessoa dessa família acaba dando início a esse tipo de reino, de reinado ali na Inglaterra. Tudo bem? Os idiomas que deram origem à língua inglesa, as línguas, no caso que eu falei lá no início para vocês, que eram daquelas pessoas que moravam ali no litoral da França, que de vez em quando acabavam se modificando, se movendo de local. O idioma inglês é uma língua germânica. Seu surgimento veio a partir de vários outros idiomas e influências linguísticas que conviveram nas Ilhas Britânicas desde a ocupação celta na antiguidade. Os idiomas que deram origem à língua inglesa foram principalmente o celta britânico, o anglo-frísio, o saxão, o franco-normando e o latim. Então, algumas desses vocábulos, dessas palavras que nós conhecemos hoje em dia na língua inglesa, também têm origem nessas outras palavras. Claro que com muitas modificações, até porque o inglês que foi iniciado, foi surgindo lá naquele tempo dos celtas, dos saxões, ele não é muito parecido com o de hoje. Porém, algumas palavras, algumas coisinhas acabaram restando, né, e dando origem à língua que nós conhecemos hoje. Continuando sobre a língua inglesa ainda, o celta britânico era o dialeto falado pelos celtas. Esses povos formaram várias nações na Europa antiga e, embora não tenham estabelecido uma grande unidade na Inglaterra, ocuparam as Ilhas Britânicas até a ocupação romana. O anglo-frísio e o saxão foram trazidos para a Grã-Bretanha pelos povos germânicos da Europa Central. A palavra English, inclusive, é derivada de anglo, o nome usado para denominar a tribo germânica que ocupou a Bretanha na Baixa Idade Média, os anglos e posteriormente anglo-saxões. Aqui no mapa vocês podem observar, através dessas setinhas, quais foram os movimentos que essas pessoas acabaram fazendo em busca de uma região, no caso ali, né, o que nós conhecemos hoje como Inglaterra. Nós tínhamos vários outros povos, nós temos os jutos, os anglos. Então, eles acabaram saindo de suas terras e chegando até a Inglaterra. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer uma breve revisão do que nós estudamos hoje, ok? Nós falamos sobre a origem da língua inglesa, quais foram os povos que contribuíram para o surgimento dessa língua, que no caso, os celtas e os saxões. Falamos sobre as guerras e as conquistas de territórios, inclusive conquista de poder também, principalmente por causa dos Tudor. E as demais línguas que deram origem ao inglês, que é a língua que nós conhecemos hoje em dia. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e vejo vocês na próxima aula. Bye bye, see you next class.